Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Jornal Terra Viva já está no ar agora com os principais destaques do agronegócio no Brasil e no mundo. Clima tenso em Brasília. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avisa que pode deixar governo se setor agropecuário for taxado. No Pará, governo anuncia fim da taxa sobre exportação agrícola no estado. O plantio é dividido em 4 regiões como medida sanitária para prevenir e controlar a proliferação do bicudo do algodoeiro, principal praga que afeta a cultura no estado. Brasil gera 137.303 vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro. Setor agropecuário tem 36 mil novos postos. E ainda, a CNA estima valor bruto de produção do agro em 1,4 trilhão de reais. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A gente abre essa edição com clima tenso em Brasília. Em meio à discussão sobre os preços dos alimentos, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avisou ao Palácio do Planalto que pode deixar o governo caso sejam adotadas medidas como taxação das exportações para conter a alta. Detalhes agora com Álvaro Couto. Carlos Fávaro está no governo desde o início do mandato do presidente Lula e sofre pressão do setor do agronegócio depois que integrantes do governo sinalizaram para adotar medidas de intervenção no mercado justamente para conter o preço dos alimentos através desses mecanismos de taxação das exportações e facilitação das importações. Carlos Fávaro, ele é produtor rural e ele não quer se indispor com o setor o qual ele representa. E essas discussões, elas acontecem justamente em meio a uma reforma ministerial que teve início ontem com a troca de Nízia Trindade por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Pois é. Obrigado, Álvaro. E diversas especulações começam a aparecer. Após ter o nome citado para assumir o Ministério da Agricultura, o deputado federal Arnaldo Jardim negou os boatos. O clima tenso entre o atual ministro da pasta, Carlos Fávaro, e a bancada do agronegócio no Congresso abriu espaço para uma possível troca lá na esplanada. Ao longo dessa terça-feira, muitos boatos sobre uma possibilidade de eu vir a ser ministro da Agricultura. Quero deixar muito claro que isso nunca foi cogitado, buscado e nenhuma sondagem foi realizada com relação a isso. Eu tenho um compromisso com o agro, claro, pelo compromisso que tenho na diretoria da FPA, reafirmado agora como eu e o Pedro Lupion fomos reconduzidos ao lado da diretoria, mais uma vez que pretendo integralmente cumpri-lo, para a autorregulação no que diz a sanitária, trabalhando pelo Plano Safra, como sempre lutamos, trabalhando por um novo marco regulatório de seguros, por uma logística que dê mais apoio ao nosso agro ou na inovação, vamos continuar nessa trincheira. E não precisamos de cargo, temos compromisso, vamos continuar juntos em defesa do agro do Brasil. Mas no Parlamento, na Câmara dos Deputados e na FPA, juntos pelo agro. E em entrevista hoje ao Band News TV, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que desconhece a informação que o ministro da Agricultura ameaçou a sair da pasta. E disse que Fávaro estava na última reunião dos ministros e disse, inclusive, que ele estava até feliz. Eu desconheço que ele queira deixar o governo. Na reunião de ontem, ele se integrou a todas as medidas e principalmente esse diálogo com os empresários que nós faremos. Eu sinto dele uma grande integração com o governo, digamos assim, ele está feliz de estar com o governo e acho que esse boato não confirma, não vi nenhum tipo de comentário sobre isso. E ainda em entrevista ao Band News TV, o ministro do Desenvolvimento Agrário falou sobre o programa Desenrola Rural, que trata da renegociação de dívidas de agricultores familiares. Teixeira acredita que isso pode ajudar na produção de alimentos e no controle da inflação. Esse programa é todo agricultor que tiver pendência com crédito rural,
ele pode agora abater com grande desconto e pagar uma pequena parcela para voltar a ter crédito rural. Esse desenrola, ele chega, em alguns casos, a dar um desconto de 90% do valor da dívida. Isso faz com que ele possa pagar com grande vantagem e voltar a tomar esse crédito subsidiado e produzir alimentos no Brasil. Nós estimamos que tenhamos 1.300.000 agricultores com pendências bancárias. E se nós conseguirmos uma parcela deles voltar a produzir, nós vamos aumentar o volume de produtos agrícolas e alimentos que possam ir para a mesa do povo brasileiro. A questão da inflação, de fato, acabou prejudicando a imagem do governo. E é preciso lutar contra isso, até porque a avaliação negativa do governo do presidente Lula ultrapassou 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo a pesquisa da Quest divulgada pela manhã de hoje. A pesquisa foi realizada em 8 estados, sendo eles Bahia, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os destaques foram Pernambuco e a Bahia, que pela primeira vez apresentaram maior desaprovação ao governo do que aprovação, com queda de 15 pontos percentuais. Os estados deram a maioria dos votos ao Partido dos Trabalhadores, o PT, em 2022. Mesmo com a queda, Lula continua a ser o preferido nas duas regiões, caso houvesse uma eleição hoje, segundo a Quest. Nos demais estados inclusos na pesquisa, a rejeição ultrapassou 60%. A Quest ouviu um total de 10.442 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro em São Paulo é de 2 pontos percentuais. Nos demais estados, são de 3 pontos percentuais. Já na mensuração realizada pelo Instituto MDA, a negativa é de 44%. A avaliação positiva foi de 28,7%. A regular ficou em 26,3%. A MDA fez 2.002 entrevistas presenciais e domiciliares entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Destaque agora para a economia. O Brasil gerou 137.303 vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro deste ano. Foi o melhor resultado dos últimos 3 meses. Temos aqui um telão que exemplifica exatamente isso que a gente está falando agora. A liderança, como a gente pode ver aqui na tela, ficou com a indústria, que criou pelo menos 70.000 vagas. Na sequência, vem o segmento dos serviços, com mais de 45.000. Da construção, com quase 39.000, e por fim a agropecuária, que teve aí 36.000 novos postos de trabalho. Apenas o comércio, ficou com um saldo negativo de 52.000 empregos, né? Bom, isso é destaque então para o nosso AgriTendências de hoje. O Silmar Cesamira já está conectado aqui com a gente para a gente trazer um pouco mais sobre esses números. Meu amigo, uma ótima noite para você, sempre um prazer falar contigo. Silmar, aqui temos aí uma retomada do crescimento dos empregos agora em janeiro. Será que é sustentável isso? Ou vamos ter novamente crescimento dos empregos nos próximos meses? Qual a tendência desses números, né, que de fato eles traduzem, Silmar? Meu caro Pedro, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, um dado positivo, realmente, os dados sobre o emprego formal. É bom salientar que são os empregos com carteira assinada somente, não incluem os outros tipos de emprego, é outro dado que sai depois pelo IBGE. Esses são dados do Ministério do Trabalho, empregos com carteira assinada, que é o que interessa realmente aqui, os dados oficiais. 137.000 novos empregos líquidos, aqui houve admissões, um número maior do que demissões. Então, é um dado positivo, mas é bom lembrar que nós tivemos uma queda brutal em dezembro, né, de 535.500 empregos, então não recupera o que se perdeu em dezembro. O ano passado ainda foi positivo, gerou, em termos líquidos aqui, mesmo com as quedas de dezembro, 1.700.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. Então,
o resultado ainda foi positivo. Dezembro foi uma queda brutal aqui. Então agora janeiro é uma pequena recuperação. É bom relativizar um pouquinho essa pequena euforia com relação aos dados de janeiro, que ficaram até acima da própria previsão feita pelo ministro do Trabalho, divulgou no início da semana que haveria um crescimento de 100 mil novos empregos. Ficou acima disso. Então, dado positivo, agora com essa ressalva, né? Realmente ainda falta bastante coisa para compensar o que se perdeu no final do ano. Foram 2 meses, se não me engano, de queda no nível de empregos com carteira assinada. Perspectiva para frente tem muito a ver com o desempenho da economia e com a própria política do governo. Está tudo muito travado no Congresso, o orçamento desse ano não foi aprovado, está tudo aí para as calendas, ficou para março, abril, a aprovação do orçamento do governo no Congresso, tem uma perspectiva aqui inflacionária do orçamento governamental, tem crescimento da taxa de juros na economia, isso acaba emperrando investimentos e possivelmente não vai favorecer a geração de novos empregos, especialmente com carteira assinada. Então existe esse ponto de interrogação pela frente. E tem um ponto de vista externo ainda, que também pode afetar a economia brasileira, que é a política de Donald Trump, de imposição de tarifas contra produtos importados, inclusive do Brasil, setor de aço, por exemplo, bastante impactado. Isso pode impactar, por exemplo, na geração de empregos no setor de aço aqui no Brasil, um setor muito importante da economia brasileira. Enfim, existe muita incerteza com relação ao desenvolvimento dos novos empregos ao longo deste ano. O ano começou bem, uma recuperação parcial de empregos perdidos no final do ano, mas ainda existe um grande ponto de interrogação quanto ao que vem pela frente, Pedro. Perfeito, Silmar. Bom, quarta-feira, meio de semana, como é que os mercados fecharam hoje, Silmar? Olha, a predominância ampla de quedas nos mercados de commodities de maior interesse do Brasil. Caiu quase tudo. Começando pelos grãos na Bolsa de Chicago, soja com perda de 0,6% até 0,7%. Tem a melhora do clima aqui na Argentina, que está sendo um fator baixista para preço, o que dá uma certa sustentação ainda à previsão de redução da área de plantio da próxima safra americana. Isso, por enquanto, é uma previsão, isso dá uma certa, evita quedas maiores, mas, por enquanto, soja sofrendo pressão do próprio salvamento, digamos assim, da safra sul-americana, com a melhora do clima na Argentina e em partes do Brasil também. O milho caiu 0,2%, 0,3%, os primeiros vencimentos. Trigo também com queda, na Bolsa de Chicago até 1,4%. Arroz também com queda, 1,6%. Na Bolsa de Nova York não foi diferente, predominância de quedas também. Café arábica caiu em torno de 0,2%, 0,3%. Açúcar com queda de 1,9%. E no mercado futuro da B3 em São Paulo também um tombo aqui de 1,3% para o boi gordo, também com queda nesta quarta-feira. O que mudou aqui o cenário aqui foi o desempenho do mercado financeiro. O dólar subiu hoje 0,8%, fechou a R$ 5,80. A alta do dólar diminui um pouco o impacto da queda das bolsas internacionais de commodities, porque ajusta aqui de forma um pouco mais positiva os preços internos aqui no Brasil, da soja, do milho, do café e de outras commodities negociadas nas bolsas internacionais. Agora, a alta do câmbio não é uma notícia naturalmente boa, ela reflete incerteza com relação à própria economia brasileira, especialmente com relação às questões fiscais aqui no Brasil, déficit das contas públicas e também esse grande ponto de interrogação, que é a sequência da política de taxações do novo governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump. Pedro. Pois é, Silmar, são várias pontuações, a interrogação, às vezes a reticências, a gente fica só vendo até onde isso vai. Obrigado, meu amigo, uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite para você e toda a equipe aí, até amanhã. Até mais. Intervalo a seguir, CNA estima valor bruto de produção do agronegócio em 1,4 trilhão de reais. E ainda, algodão em Goiás. É dividido em 4 regiões como medida sanitária para prevenir e controlar a proliferação do bicudo do algodoeiro, principal praga que afeta a cultura no estado. Em instantes aqui no Jornal Terra Viva, fica aqui. Já estamos de volta e olha só, os temas prioritários da presidência brasileira à frente dos BRICS incluem o enfrentamento das mudanças do clima. O presidente Lula afirmou que o Acordo de Paris, firmado em 2015, com medidas para países reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, está ameaçado. Os BRICS têm sido central para avanços muito importantes. Os BRICS também continuará a ser peça-chave para que os ideais da Agenda 2030
do Acordo de Paris e do Pacto para o Futuro possam ser cumpridos. A crise climática fica evidente pelo fato de que o ano passado foi o mais quente da nossa história. O planeta acumula recordes de temperaturas e de concentração de gases de efeito estufa. A omissão custa caro e não poupará ninguém. Enchentes, secas e incêndios drenaram mais de 2 trilhões de dólares da economia global na última década, além das milhares de vidas humanas tragicamente perdidas nesses desastres. O Acordo de Paris e todo o regime do clima estão sob ameaça. Na COP de Belém, os líderes mundiais terão o imperativo de equacionar ambição e financiamento do enfrentamento à crise climática. Apenas 17 países dos 198 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima apresentaram novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, incluindo Brasil e Emirados Árabes. Os BRICS têm a força política necessária para mobilizar resultados ambiciosos para a COP30, garantindo que o crescimento econômico caminhe lado a lado com a justiça social e ambiental. Mudando de assunto, a demanda pela carne de frango brasileira está aquecida. E um dos motivos é a gripe aviária que atinge granjas pelo mundo. Desde o início do ano, havia uma previsão de crescimento de quase 2% para as exportações da proteína e que as vendas chegassem a quase 5,5 milhões de toneladas. Porém, a Associação Brasileira de Proteína Animal informou que os embarques apenas de janeiro aumentaram em 10%. O avanço na receita foi ainda maior e chegou a quase 21% na comparação com o mesmo mês de 2024, ou mais de 753 milhões de dólares. A explicação principal é que o Brasil não enfrenta casos de gripe aviária como os Estados Unidos, onde muitos animais tiveram que ser sacrificados. Além disso, as exportações foram impulsionadas por uma maior compra da China, da União Europeia e das Filipinas. Para fevereiro, a expectativa é de uma exportação de 450 mil toneladas de carne de frango, bem acima das 368 mil toneladas alcançadas no mesmo período do ano passado. A BPA prevê ainda uma produção de 15 milhões e 300 mil toneladas para 2025, uma alta de quase 3% na comparação com o ano anterior. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou o levantamento do valor bruto de produção do setor aqui no país. O estudo indica alta de quase 9,2%, 9,1% em relação ao resultado de 2024. De acordo com a CNA, o valor deve atingir 1,460 bilhões de reais em 2025. O VBP corresponde ao faturamento bruto do setor dentro da porteira, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. A estimativa para a agricultura é de 966 bilhões e meio de reais, alta de 9% em relação a 2024. O resultado mostra um momento de recuperação após os produtores enfrentarem problemas climáticos em diversas regiões do país. Um dos destaques é a soja, que deve ter crescimento de 12,4% na produção e 7,3% na receita. A oleaginosa segue com a maior participação no VBP agrícola, respondendo por 37% do total. O milho também terá aumento em seu VBP, com crescimento tanto da produção quanto do preço. Os cafés arábica e robusta também vivem momento de valorização, segundo o estudo da CNA. Já a pecuária tem seu valor bruto de produção estimado em 496 bilhões e 400 milhões de reais, faturamento 9,2% maior que o de 2024. A carne bovina responde por metade da receita do setor e terá incremento de 17,8% na sua receita. E por falar em riquezas, Goiás ocupa o 5º lugar do ranking de produção de algodão no país. Por lá, o governo estabeleceu um calendário de plantio para evitar a possível disseminação de pragas que podem atrapalhar a cultura. Em especial, no momento em que a expectativa para a atual safra é boa, ainda mais levando em consideração da anterior, que foi recorde. A gente acompanha agora como está esse mar de algodão lá no Goiás.
foi o ano de consagração do setor algodoeiro do Brasil. A produção nacional e exportação atingiram os maiores índices da história, com mais de 3 milhões e 700 mil toneladas colhidas, das quais 2 milhões e 700 mil toneladas foram embarcadas. O resultado fez do Brasil o maior produtor e exportador mundial da fibra, superando os Estados Unidos, que ocupavam o topo do ranking desde a safra 1993-94. Mais de 70% da produção nacional é colhida no Centro-Oeste. Em Goiás, que fica em 5º lugar no ranking de cultivo do país, o plantio é dividido em 4 regiões como medida sanitária para prevenir e controlar a proliferação do bicudo do algodoeiro, principal praga que afeta a cultura no estado. Nas regiões 1 e 2, formadas por 103 municípios no sul do estado, o prazo para semeadura terminou dia 10 de fevereiro. Na região 3, que envolve 54 cidades, o período acabou no dia 31 de janeiro. Já a região 4, composta por 89 cidades do noroeste goiano, o período de semeadura teve início em 21 de janeiro e termina em 15 de abril. O calendário é elaborado pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Estamos conseguindo fazer os manejos de ervas daninhas, de pragas e doenças adequado até o momento. As adubações de cobertura estão também dentro do estipulado. Então temos uma lavoura aí que promete produtividades altas para essa safra. Os produtores contam ainda com assessoramento de associações para garantir a segurança sanitária da lavoura. A AGOPA, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, tem trabalhado ativamente, juntamente com a equipe técnica do IGA, o Instituto Goiano de Agricultura, para orientar os produtores quanto à instrução normativa da agrodefesa. Esse trabalho tem sido realizado individualmente com cada produtor para garantir que as medidas sejam cumpridas. Em relação à região 3, composta por 4 municípios ativos que estão plantando algodão, a AGOPA segue orientando esses produtores para que essas medidas sejam cumpridas. Para 2025, a expectativa do setor é de consolidação da posição de líder global de algodão. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a produção deve registrar crescimento de quase 6% e alcançar mais de 3 milhões e 900 mil toneladas em 2 milhões e 100 mil hectares de área plantada. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil e ainda... Empresário Ike Batista está de volta ao cenário de grandes investimentos, desta vez com um projeto inovador do agronegócio, destinado à cana-de-açúcar, é a criptomoeda da cana-de-açúcar. É em instantes aqui no Jornal Terra Viva. O governo federal anunciou a criação do Programa Nacional de Estradas Rurais, iniciativa que busca expandir e recuperar estradas vicinais em todo o país. A nova portaria, assinada pelo Ministério da Agricultura, tem como objetivo melhorar a conexão entre as regiões produtoras da agropecuária e os principais centros consumidores e polos logísticos. Além de facilitar o escoamento da produção, o programa pretende integrar as estradas vicinais à malha viária nacional, promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais por meio de uma infraestrutura de qualidade. A portaria estabelece diretrizes para a execução das obras, incluindo critérios técnicos e ambientais, bem como a previsão de parcerias com estados, municípios e a iniciativa privada para a implementação das melhorias necessárias. Olha só, um susto, viu? Um operador portuário ficou preso a 15 metros do chão, em cima de um guindaste em chamas na manhã desta quarta-feira, na área de operação do Porto de Paranaguá. De acordo com a informação dos bombeiros, o incêndio teria começado com fogo na base do equipamento. O operador ficou na parte superior em segurança, mas isolado, sem poder descer por causa do fogo. Após o fogo ser extinto, o trabalhador foi retirado do alto com a ajuda de um outro guindaste próximo. As chamas já foram combatidas, a equipe permanece ainda no local para uma vistoria final. De fato, um susto e imagens assustadoras. Olha a cortina de fumaça aí. Do sul, vamos para o norte. O governo do Pará anunciou o fim da taxa sobre exportação agrícola no estado. A medida havia sido aprovada em dezembro e entraria em vigor no próximo mês, mas foi revogada para reduzir custos de produtores e consumidores em meio ao cenário econômico atual. A medida foi bem recebida pelo setor,
que considera a iniciativa essencial para a competitividade e desenvolvimento do agronegócio da região. Em 2024, o agro paranaense respondeu por mais de 65% do total de exportações do estado. Os principais produtos enviados ao exterior foram soja em grão, carnes e bovinos vivos. O principal destino foi a China, que concentrou pouco mais de 35% das exportações, totalizando 1 bilhão e 250 milhões de dólares em negociações. Daí, a gente vê essas informações chegando e a gente acompanha também esse calorão nessa semana, né? Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesta quinta-feira. Patrícia Cassoli. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos em altos níveis da atmosfera associada ao calor e à alta umidade favorecem para a formação de nuvens mais carregadas sobre o interior do Brasil. Nas áreas em verde mais escuro entre o centro-oeste e também a região norte, a chuva pode vir a qualquer hora do dia. Em áreas do centro-sul do Brasil, pancadas de chuva que acontecem de forma isolada, mas pode vir com até forte intensidade. Predomínio de tempo firme com sol entre poucas nuvens no interior de Minas Gerais e também pelo interior do Nordeste. As áreas em laranja ficam em atenção para as pancadas que podem vir com até forte intensidade e os temporais estão previstos nas áreas em vermelho do mapa. O calor continua dominando todo o Brasil, com máxima de 32 graus em Curitiba e também Belo Horizonte, Cuiabá com máxima de 30 graus, mesma máxima prevista para Manaus, e São Paulo e Porto Alegre com previsão de 34 graus. Hoje, trazendo a atualização da Conab em relação ao milho primeira e segunda safra, a colheita da primeira safra avança sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas no interior do estado as culturas que ainda estão no campo estão com restrição hídrica por conta das chuvas mais irregulares. A mesma condição também é observada entre o norte de Minas Gerais e o interior da Bahia. Em relação à soja, a mesma condição é observada sobre o interior gaúcho. A última semana, as chuvas que aconteceram ajudaram a finalizar o plantio das lavouras mais tardias, mas mantém em restrição hídrica principalmente o interior do estado. As demais áreas produtoras seguem em condições favoráveis, enquanto o estado do Mato Grosso do Sul ainda apresenta uma maior dificuldade na colheita por conta da chuva frequente e também o excesso de umidade. Nos próximos dias, pouca chuva ainda é prevista nos estados da região sul, sudeste, interior da Bahia, estado de Goiás e também do Mato Grosso do Sul, o que vai beneficiar os trabalhos de colheita, mas pode provocar estresse térmico e hídrico em lavouras, porque além da pouca chuva, estaremos sob influência de uma onda de calor, onde as temperaturas seguem bastante elevadas. Maiores acumulados concentrados na costa norte do Brasil. No próximo período, entre os dias 4 até o dia 8 de março, ainda sem expectativa para grandes volumes acumulados entre o sul e sudeste, avançando pelo interior da Bahia, estado de Goiás e também o Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes ainda seguem concentrados na costa norte e com destaque para o estado do Pará e interior do Maranhão, onde a chuva ganha intensidade neste período, o que por um lado vai ajudar na manutenção da umidade no solo, pode paralisar os trabalhos no campo por vir na forma de temporais. Obrigado, Patrícia. E olha só, 500 milhões de dólares vão ser aí destinados na produção da supercana-de-açúcar, que pode impulsionar o mercado de combustíveis sustentáveis. Sabe quem está por trás disso? O magnata Eike Batista, olha só. A Supercana é a nova aposta no mercado financeiro e de sustentabilidade. A cidade de Quissamã, no norte fluminense, agora recebe uma plantação de 50 hectares para a produção de energia limpa. Em 4 anos, o módulo já terá uma produção em 70 mil hectares e vai gerar 12 mil empregos. O objetivo é produzir etanol e combustível sustentável para aviões. O grande ponto é que uma biomassa sobra após a extração da supercana. Por meio desse material orgânico, embalagens feitas com o bagaço de cana-de-açúcar prometem substituir o plástico no mundo. Empresas dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes já se interessaram pelo produto. E essa cana muda tudo. E o mundo quer consumir esse produto, entendeu? Então é um negócio muito bacana para o Brasil.
tecnologia e inovação, como vocês sabem, fazem sempre a diferença. O investimento de 500 milhões de dólares acontece por uma parceria entre os empresários Ike Batista e Mário Garneiro, além de investidores de diferentes partes do mundo. A expectativa é crescer o mercado sustentável no Brasil. O valor vai ser aplicado na empresa BRX, que detém a tecnologia. A Supercana foi estudada por anos até que se chegassem no resultado atual. A tecnologia é a mesma usada por Norman Borlaug, vencedor do Prêmio Nobel de 1960, que utilizou o melhoramento genético convencional em trigo. Agora a técnica é aplicada na cana-de-açúcar. Uma usina hoje aqui no norte do estado produz 44 toneladas por hectare. A nossa cana dá 180. 3 vezes mais etanol por hectare e 12 vezes mais biomassa por hectare. Isso é o que viabiliza fazer embalagens de bagaço de cana. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Terra Viva transmite o resultado da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, referente ao ano 2024. A apresentação será com Evandro Guimarães, presidente da BCGIL. Então, associados e criadores de todo o Brasil, fiquem atentos, porque tem muita informação boa. Obrigado por estarmos juntos até aqui no nosso Jornal Terra Viva. Essa edição vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta com outras notícias do agronegócio. Até amanhã. Tchau, tchau.